Pessoal, estamos ao vivo aqui, começando mais um papo de norma de hoje. Já marca aí, compartilha a publicação que eu já vou disponibilizar, hashtag papo de norma, em que a gente vai tratar hoje de um item da NBR 14039, novamente, que é para subestações de média tensão, né? Que é o nível de 1 a 36.2 kV, tá? 14039, versão 2005, a última versão agora, tá? Vamos tratar de um item importante com relação às proteções exigidas em subestações de média tensão. Tranquilo? A gente vai ver isso aí aplicado, vai entender, né, quais são os dispositivos normais que a gente tem, vai ser fusíveis, os relés de proteção, e a gente vai entender como que isso aqui está disposto num projeto de subestação, que é o posto simplificado, né, que é a subestação aérea, e também as subestações abrigadas, né? Que é um posto simplificado também, essa daqui, que é a abrigada, só que é no padrão da concessionária CEMIG, que não existe mais a subestação aérea aqui na concessionária. E a gente tem também a subestação abrigada. A gente vai entender aqui aonde que está localizada essa proteção obrigatória, tá? A gente vai passar o item da norma de hoje, que a gente vai tratar, na verdade, são os itens, né? Tá na seção de proteção contra sobrecorrentes da norma, tá? Os itens 5.3.1 e as suas subseções 5.3.1.1 e 5.3.1.2, beleza? Vai ser que a gente vai tratar aqui hoje, vai entender a interpretação desses itens e a aplicação deles na prática, né? Por quanto que eu uso um fusível, quanto que eu uso um relé de proteção, tá? Na proteção da minha subestação e como que está relacionada essa obrigatoriedade por norma, tá? Qual que é a proteção que a norma vai me obrigar a utilizar, tranquilo? Então vamos dar o start aqui, pessoal. Se a gente observar aqui, na norma da NBR 14039, ela traz na sua seção 5.3 a proteção contra sobrecorrentes, tá? As proteções contra sobrecorrentes nas subestações, pessoal, podem vir de duas maneiras, basicamente. Ou por fusíveis, tá? Que é fusível semelhante a esse aqui que vai em chaves monopolares, né? Que esse aqui é o fusível de distribuição, né? Por elo fusível, ou ela pode vir através do fusível HH, né? Que eu não trouxe aqui hoje, ou através dos relés de proteção em conjunto com todo o sistema de proteção, né? Que são relés e etc. Tranquilo? Então, se a gente observar aqui, ó, o que fala na norma na NBR, o que ela fala? Ó, é considerado proteção geral o dispositivo situado entre o ponto de entrega, tá? Que é da concessionária, lá na rua, através do poste, tá? De energia, e a origem da instalação em média tensão. O que é a origem da instalação, pessoal? Segundo a norma NBR 14039, são os terminais do transformador, tá? Nos terminais de média tensão. Essa proteção geral deve atender esses dois quesitos aqui que a gente vai tratar aqui agora, que são os quesitos 5.3.1.1 e 5.3.1.2. da 14039. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que ele fala, ó. Capacidade instalada menor ou igual a 300 e capacidade instalada maior. Daqui a gente já vê, pessoal, de onde que as concessionárias tiram a questão do posto simplificado, tá? E das subestações abrigadas. Se você observar, ela separa por potência instalada. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque isso aqui vai definir tanto qual vai ser o padrão de entrada daquele cliente, tá? Como também vai definir quais são as proteções que devem ser aplicadas, tá? Em subestações com capacidade inferior a 300, ou seja, com transformadores inferiores a 300 kVA, ela diz o seguinte, que são os postos simplificados. O que é o posto simplificado que o pessoal normalmente conhece? Subestação aérea, tá? Isso aqui é o que o pessoal conhece como o posto simplificado. No caso da CEMIG, essa subestação não existe mais, tá? Não pode ter novas instalações com esse padrão. Existe essa daqui agora, que é uma adaptação da subestação aérea, tá? É ela abrigada, só que é a mesma coisa, a filosofia da proteção, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que a norma preconiza. Em subestação unitária, tá? Com capacidade instalada menor ou igual a 300, isso aqui é muito importante a gente atentar, tá? A proteção geral na média tensão deve ser realizada por meio de um disjuntor acionado através de relés secundários. O que é relé secundário, pessoal? Relé secundário é aquele que a aquisição do sinal é feita por TCs e TPs. Tá? TCs e TPs aqui, ó. Esse aqui é um relé secundário, esse aqui é outro relé secundário e possui fabricantes diferentes, né? Por que secundário? Porque eles ficam conectados ao secundário dos TCs e TPs, por isso relés secundários, tá? E aqui a gente tem com as funções 50, que é a sobrecorrente instantânea, tá?
instantânea. Beleza? E, tá? 51, que é a sobrecorrente temporizada. Aqui é temporizada, tá? Ok. Fase e neutro. Tanto para fase quanto para neutro, eu tenho que ter essa proteção, né? E é claro, a proteção de neutro, onde vai ser fornecido neutro. Ou, isso aqui é muito importante. Então, olha só, vamos separar. Isso aqui é uma separação muito importante, ó. Então, eu posso proteger com relés secundários, né? E aí tem os disjuntores, os sistemas de alimentação auxiliar e etc, tá? Através das proteções 50 e 51, no mínimo, tá? No mínimo, as concessionárias vão exigir mais a depender da aplicação. Ou por meio de chave seccionadora efusível, ó. Tá? Chave seccionadora efusível, muito importante. E um adendo, sendo que neste caso que a gente está utilizando chave fusível, qual que é a chave fusível normalmente que a gente vai ter? A chave com o elo lá na rua, tá? Essa chave fusível que ele está citando aqui na norma, tá? Se eu utilizar a chave fusível, como ela fala aqui na norma, ó, neste caso, tá? Adicionalmente, a proteção geral na baixa tensão deve ser realizada através de disjuntor, tá, pessoal? Através de disjuntor. Muito importante isso daqui. Então, nesse caso, eu posso fazer as duas proteções. Ou eu uso o relé, que é uma aplicação mais cara, que eu vou ter que ter disjuntor, né? Que um disjuntor aí tá na faixa aí dos 8, 7 mil reais a óleo. Um a vácuo já vai para 10, 12, né? Até 16, dependendo ali da aplicação, tá? E a gente vai chegar na seguinte configuração, ó, abaixo de 300 kVA, quais são as configurações que a gente tem normalmente? A primeira configuração que a gente vai ter é essa daqui, ó. Deixa eu colocar na mesa aqui, para ficar melhor da gente elucidar. Vou dar uma virada na câmera aqui. Ó, show de bola. Ó, nesse caso aqui específico, pessoal, o que a gente vai ter? É o padrão simplificado. Isso daqui vem da rede da concessionária, tá? Vem da rede da concessionária. Aqui já vai ter, tá, o fusível, tá, de distribuição, daqui para trás, tá, que é o ponto, vem do ponto de conexão lá da rede da concessionária, tranquilo? Tá, chega no nosso cliente, tá, vai chegar no cliente através de um cabo, aqui é uma rede isolada, tá, isso aqui é uma terminação tipo TDR, tá, que é uma terminação de condutores elétricos. Entra no transformador, o que ele vai fazer? Ele vai rebaixar essa tensão, tá? Ele rebaixa. Sai no terminal secundário do transformador em tensão de utilização. Qual que é a tensão de utilização? 380, 220 volts entre fases, tá? Que a subestação vai ser trifásica. Entra na tubulação, que é o cabeçote aqui, né? Que vai fazer a proteção contra a entrada de água aqui. Normalmente a gente vê massa de calafetar aqui também. Então aqui a gente tem um cabeçote, tá? A gente vê também massa de calafetar nesse ponto aqui. Ok? Sai aqui, entra os condutores aqui, tá? De baixa tensão. E aqui o que acontece? Aqui tá a nossa mureta, ó. Aqui tá a mureta. O que fica nessa mureta aqui, pessoal? Vai ficar nessa mureta aqui, ó, a proteção, que é o disjuntor de baixa tensão, que estava falando lá na norma agora. Vai ficar também aqui a medição da concessionária, tá? Então, como a gente observou, aqui está seguindo o padrão da NBR 14039, que a gente falou o seguinte, ó, ou você faz a proteção, essa é uma subestação, o que, ó, menor ou igual a 300 kVA. A gente está tratando da proteção. Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem, como a norma falou, tem que usar o fusível, tá? Que no caso aqui vai ser o fusível de distribuição, que é esse camarada aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, tá? E aqui embaixo, aqui na mureta, tá? A gente vai ter a proteção, que é um disjuntor aqui, caixa moldada, tá? Na baixa tensão. Então, a gente está seguindo aqui o item da NBR 14039, tá? Que a gente vai dar uma colinha aqui, ó. Que é o item 5.3.1.1, tá? É a proteção prevista no item 5.3.1.1 da 14039.
Essa é assim que se manifesta a proteção para esse padrão. Como eu falei para vocês, pessoal, pode ser que a concessionária ela não tenha mais esse padrão aqui esse posto simplificado nesse padrão, tá? E aí a gente entra no nosso próximo caso, que é no caso da gente ter esse posto simplificado abrigado, que é esse caso aqui, ó. Como eu falei para vocês, a CEMIG descontinuou, tá? Ou seja, ela parou de permitir dentro do normativo dela padrões daquele tipo, do tipo simplificado, que é esse daqui que vocês estão vendo, ó, tá? Vou postar a foto disso aqui no story para vocês, tá? Mas aqui ela permaneceu com a filosofia, tá, pessoal? Então, o que a gente vai ter aqui nesse negócio aqui, a diferença básica que a gente vai ter? A diferença básica que a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter um cubículo de medição, tá? E um cubículo de transformação. Ok? Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente tem aqui de exigência? Ó, a gente vai ter a medição da concessionária, aqui vem da rede dela, tá? Rede. Tá? Esse condutor vem da rua. Normalmente, pessoal, lá na rede da concessionária vai ter um fusível, tá? Um elo fusível aqui, ó. Tá? Lá na rua. Do poste do ponto de entrega, tá? Entra na cabine do cliente, tá? Tem aqui a mufla, né? Que é a terminação. Lá naquele outro padrão, qual que era a terminação aqui que a gente utilizava? Era o terminal tipo o TDR aqui, ó. A terminação reta aqui, ó, que é esse daqui, tá vendo? A terminação do condutor. Nesse caso aqui específico, a gente vai usar outra terminação, que é a mufla, né? Tá? Tem mufla de vários tipos, a gente tratou disso numa live já. Entra na medição, aqui eu tenho o TC, tá? Da concessionária. Aqui eu tenho o TP da concessionária, tá? Aqui é barramento, tá? Normalmente aqui 3/8 de polegada. Bucha de passagem. Ok? E aqui a gente tem outro fusível, só que nesse caso aqui, pessoal, é o fusível HH na chave seccionadora. Então a gente tem uma chave seccionadora, que é esse camarada aqui, ó. Tá? Chave seccionadora, o fusível HH acoplado à chave seccionadora para proteger o transformador, que ele vai rebaixar a tensão aqui, ó, 380, 220, tá? Para o nosso caso específico. Então você viu que respeitou o item, né, 5.3.1 da norma, tá? Naquele primeiro item que ele fala que eu tenho que usar o fusível mais proteção na baixa. Nesse caso aqui, pessoal, não está aparecendo, mas daqui tem que ir para um QGBT dotado de proteção geral. E essa proteção tem que estar na mesma padronização da proteção do disjuntor geral que vai ser instalado aqui, ó. Tá? Disjuntor geral. E esse disjuntor, pessoal, a corrente dele é padronizada pela concessionária, tá? Nas normas dela. Tranquilo? Então aqui, se você observar, a gente respeitou o item 5.3.1 da NBR 14039, tá? Estou mostrando para vocês que as concessionárias... muitas vezes o pessoal pergunta assim, Ailton, a norma da concessionária fala isso, não fala? A concessionária ela tem que respeitar as NBRs, pessoal. A concessionária ela tem que respeitar o PRODIST, pessoal. A concessionária ela tem que respeitar a ANEEL, pessoal. Tá? Ela está submetida a esses órgãos aqui, tá? Primeiro vale isso, depois vale a norma da concessionária no final das contas, tranquilo? Então, se a gente olhar na vista em planta, a gente tem a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho o cavalete de medição, aqui eu tenho a bucha de passagem, tá? Cavalete. Bucha de passagem, BP aqui, ó, tá? E aqui eu tenho o trafo, né? Aqui eu vou ter a minha chave seccionadora, com elo fusível, né, como eu falei. Outros pontos que a gente não vê aqui, ó, tapete, muito importante, tá, pessoal, para manobra, tapete de borracha, porque nesse ponto aqui, ó, eu vou ter um ponto de manobra, que é o quê? É a chave seccionadora, ó.
Aonde eu tenho o ponto de manobra, tá, pessoal, de contato, em contato energizado do operador, eu tenho que ter o tapete de borracha para a gente aumentar o nível de isolamento aqui entre a parte viva, que vai ser a grade, o punho que era para estar aqui e não está, né? Um punho de acionamento da chave seccionadora, e o tapete isolante de borracha. Tranquilo? Então eu respeitei a proteção da norma. Vocês estão observando aqui, ó, que é o primeiro item daquela proteção. Então, vamos recapitular aqui. Então, menor ou igual a 300 kVA. Eu posso utilizar, tá? Relé com no mínimo 50, no mínimo, tá? 51. Ou, no segundo caso, eu posso utilizar fusível mais disjuntor de baixa tensão, disjuntor de BT, tá? Essa é a configuração que eu posso utilizar quando eu tenho uma potência instalada menor ou igual a 300 kVA. E aí, como a gente falou, ela pode se manifestar construtivamente através do posto simplificado, que muitas concessionárias conhecem, que é a subestação aérea, ou no caso da CEMIC, que o posto simplificado dela acabou, tá? Que é essa daqui, tá? Que é uma abrigada, porém com algumas condições específicas. Aí a gente tem o outro item lá da norma. Vamos voltar aqui, ó. O outro item da norma... Opa, segura aí, celular. Pula não. O outro item é o seguinte da norma, ó. Capacidade maior que 300 kVA. Nesse caso aqui, ela já fala outra coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em uma subestação com capacidade instalada maior que 300 kVA, a proteção geral na média tensão deve, ó, muito importante, ó, deve, tá? Ser realizada exclusivamente, muito importante, tá? Por meio de um disjuntor de média tensão, né? Acionado através de relés secundários com as funções 50 e 51. Aí, um detalhe aqui muito importante, tá? No mínimo. Pode ter mais funções, tá? Ou a concessionária pode exigir mais funções de você também. Fase e neutro, onde é fornecido o neutro. Nesse outro caso aqui específico, a gente já muda a subestação, já muda a configuração dela, que é aquela configuração que todo mundo conhece, que é a configuração do abrigado, pessoal. A configuração do abrigado é o seguinte, é essa daqui, ó. A subestação abrigada, ela muda a configuração dela um pouco. Por quê? Devido à proteção, que a gente vai entrar do mesmo jeito, a gente vai ter do mesmo jeito. Ó, a gente vai ter o cubículo de medição, tá? Onde que a concessionária vai te cobrar e te mandar a conta, né? A gente tem o cubículo de proteção, tá? E nesse caso aqui específico, eu tenho dois cubículos de transformação. Então aqui transformação TRF1, tá? E o TRF2. Show de bola? Então, esse é o layout básico que a gente tem. Então, vamos observar o layout aqui. A medição tá tranquila, né, pessoal? Tem TC, TP, tá? De medição da concessionária. Até aqui tudo tranquilo. Bucha de passagem, BP, tá? E aqui muda um pouquinho. Aqui eu tenho uma chave seccionadora. Para que serve essa chave seccionadora? A importância dela? Manobra, pessoal, tá? Manobra de quê? Em cá, por exemplo, disjuntor aqui falhou, ó. Esse disjuntor falhou. Eu tenho que ter um dispositivo, eu não preciso necessariamente chamar a concessionária para resolver meu problema. Um dispositivo que eu vou abrir, tá? Bloquear para ninguém fechar, para eu extrair esse disjuntor e substituir ele, sem precisar de chamar a concessionária, que muitas vezes traz um problema pra gente. Tranquilo? Então, beleza. Então, aqui, como eu falei para vocês, já está respeitando o item, né? NBR 14039, tá? Só ressaltando aqui, que é no seu item 5.3.1.2, tá? Aonde que eu tenho instalações aí de média tensão maior que 300 kVA. Tranquilo? Então aqui eu tenho o disjuntor de média tensão, tá? O DJ de MT, tranquilo? Aqui eu tenho o TP auxiliar para alimentar a carga auxiliar da subestação, tá? Vou chamar ele aqui de AUX, tá? Aqui eu tenho os TCs, que vai mandar o sinal para o relé de proteção que está na outra parede. TC, tá? Aqui eu tenho o TP, que vai alimentar a proteção,
tá? Que vai ligar relé, alimentar comando e etc, tranquilo? Então eu tenho um cubículo exclusivo de proteção com proteção secundária. Aqui, ó, a proteção secundária nossa que vai ter que ter lá na parede da subestação vai ser essa daqui que vocês estão vendo, ó. Vai ser um relé de proteção, né, que está recebendo o sinal dos TCs, por isso que ele chama de proteção secundária. Esse aqui é um CEL 751 e aqui a gente consegue configurar todas as proteções, mudar essa indicação frontal dele aqui, tá, tranquilamente, beleza? E aqui a gente tem o outro relé de proteção, que é um Schneider CPAM muito utilizado também, o CPAM 20. Modelo mais antigo ainda, tá vendo? Que é o terminalzinho de comunicação. Agora ele tem com mini USB, normalmente os mais novos, né? E é configurado esse relé. Para eu utilizar, nesse caso aqui, pessoal, diferente do que eu tinha aqui, ó, para esse caso eu vou ter que fazer o estudo da proteção, tá? Aqui eu tenho que fazer o estudo da proteção. Aqui não tem como, eu tenho que fazer o projeto da subestação, tá? Eu já tinha que fazer o projeto da subestação na subestação aérea, também tem que fazer projeto? Tem que fazer projeto, ó, para mandar para a concessionária ver se está dentro dos padrões dela, tá? Esse aqui também eu tenho que fazer o projeto, mas nesse caso aqui eu tenho que fazer o estudo da proteção também, tá? Tranquilo? Então, tudo isso daqui faz parte do projeto dessa subestação. E aqui, pessoal, adicionalmente, para proteger o transformador, que na verdade é uma retaguarda, a gente tem também fusíveis HH, tá? Se eu não me engano, aqui é 63 amperes nesse projeto aqui específico, e aqui é 6,3 amperes. Tá? Esses fusíveis HH nesse projeto aqui, ó. Tá? Para proteção do transformador, que é um fusível limitador, tá? E as chaves seccionadoras, pessoal, sempre que possível, tá? Chave seccionadora, abertura sobrecarga, tá? Fala, pessoal, como é que tá a imagem aí? Acho que eu tô batendo muito na mesa, né? Deixa eu ver aqui. Ah, já sei como é que, por que a imagem tá ruim. Tá, eu já sei porque a imagem tá ruim, pessoal. Pera aí. Show de bola. Vou voltar tudo. Ok, vamos lá. Uhum. Vê se melhorou aí, pessoal. Melhorou, né? Aqui já tá mexendo. Uhum. Vai melhorar um pouquinho que eu tava... O Wi-Fi saiu aqui. Agora foi. Então, beleza. Vamos continuar. Melhorou, né? É porque era o Wi-Fi, pessoal. Não tava no Wi-Fi, não. Então tá. Quer que comece de novo? Começo. Começo de novo. Melhorou? Beleza, beleza. Quer que comece de novo? Eu começo de novo. Me dá um feedback aí, por favor, pessoal. Desculpa aí que eu não li o chat. Vamos dar um restart, então. Ficou meio rabiscado aqui o desenho. Você consegue imprimir de novo aí, Felipinho, pra mim, por favor? Tá no e-mail da Agatha? Tá no e-mail da Agatha. Ou você mandou pro seu pai? Meu pai. Vamos lá, então, pessoal. Vou ter que reiniciar aqui. Vou imprimir de novo que a gente conversa de novo. Vou acabar para quem já estava assistindo, pessoal, e vou começar de novo, vou mandar de novo, tá? Então vamos lá, vou acabar finalizando. Então, só uma recapitulação rápida. NBR, eu vou começar de novo, mas eu vou acabar primeiro e vou fazer de novo. Então na NBR, o que a gente vai ter basicamente? Tá? A gente vai ter os itens 5.3.1, como eu falei, o 5.3.2. Potência menor que 300, maior que 300, ok? Se for menor que 300, eu vou ter que ter
os postos simplificados que o pessoal conhece, que é subestação aérea menor que 300 kVA. Nesse caso específico, eu tenho que ter proteção por fusível e proteção na baixa disjuntor através de disjuntor de caixa moldada. Tá? O outro caso que eu falei com vocês que eu não tenho mais o posto simplificado, é na CEMIG. Tá? A CEMIG, ela mudou o posto simplificado dela, ela não tem mais a subestação aérea, tá? Que ela é uma subestação abrigada agora, mas segue a mesma filosofia de proteção. Eu ainda tenho fusível aqui, eu tenho fusível na rede da concessionária, como também eu tenho o disjuntor na baixa tensão obrigatória aqui, conforme a padronização dela, tá? E aí eu tenho, no caso, o acima de 300 kVA, como eu falei para vocês, tá? Acima de 300 kVA, a gente tem que ter um cubículo específico para fazer a proteção dos transformadores, né? Que é esse cubículo aqui que vocês estão vendo, tá? Então, nesse cubículo aqui, mais especificamente, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter o disjuntor de média tensão, tá? Os TPs auxiliares de alimentação, os TCs para corrente, né? E os TPs, tá? Para poder mandar o sinal pro comando da subestação. E como eu estava falando, essa chave seccionadora aqui, ó, ela é para manobra em caso de manutenção desse disjuntor aqui. Tá? Se eu precisar de manutenir esse disjuntor, eu faço a abertura, bloqueio isso daqui, retiro o disjuntor e faço a manutenção dele normalmente. Tá? Bucha de passagem segue para os demais transformadores, né? Que aqui eu tenho os fusíveis HH. Tá? O fusível de distribuição, pessoal, que a gente vê na rua normalmente, é os fusíveis. Tem fusível K e fusível H normalmente que a gente vai ver. Que tá fica lá na chave, o pessoal conhece também chave Mateus, né? Que é monopolar. E tem esse camarada lá, ó. O que é isso daqui, na verdade, pessoal? Isso aqui é só uma base, tá? É um cartucho do fusível. O camarada mesmo, o protagonista da história, ele fica aqui dentro. Aqui é o contato, né? Da chave, tá? Aqui vai ser o outro contato dela, que ela vai estar apoiada na base, tranquilo? E aqui está o nosso protagonista. A proteção mesmo é feita por esse cara, que o próprio nome fala, ele é fusível, ele vai fundir quando a proteção acontecer. Então, eu vou tirar aqui a borboleta dele, ó. Tá? Vai estar aqui nosso camarada, ó, que vai dar uma porrada. Tá? Isso aqui, ela derrete, tá, pessoal? E pelo fato da gente estar tensionando aqui, ó, essa mola ela vai tensionar esse fusível e vai abrir ele aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na posição que tá mais fácil, ó. Isso aqui fica tensionando, ó, empurrando, tá vendo aqui, ó, que tá esticado? Na hora que ele funde, ele vai abrir, né? E vai cair a chave monopolar, tranquilo? Só que quem que vai fazer o elemento fusível em si? É esse cara que fica aqui dentro, aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Tá? Esse aqui que é o protagonista, ó. A gente tem que dimensionar ele. Esse fusível aqui é um 50K. Tá vendo aqui, ó? Tá dando pra ver legal, né? Deixa eu dar uma focadinha aí, ó. Legal, ó. Esse é um 50K da Inesul, se eu não me engano, esse fusível aqui. Tá vendo aqui, ó? E aí, como que é dimensionado isso aqui normalmente, pessoal? Isso aqui é dimensionado em termos da potência instalada lá na instalação. Isso aqui vai fundir, né? Se a corrente elevar muito, isso aqui vai arrebentar e vai interromper o circuito. O problema disso aqui, pessoal, é que normalmente pode ocorrer de acontecer a fusão de somente uma das fases, tá? E aí ter desequilíbrio ali na subestação, né? Por isso que às vezes eu tenho que ter supervisores trifásicos, que as concessionárias pedem, por exemplo, mais o pessoal da concessionária de São Paulo, que tem lá supervisor trifásico, que é 47, né? 46, caiu uma fase, ele já abre a subestação na hora, tá? E a gente dimensiona com base nessa nomenclatura aqui do fusível, tranquilo? Eu tenho que ter o fusível e aí eu tenho que ter uma proteção na baixa tensão, que é uma proteção por caixa moldada, tá? Como a gente viu anteriormente. Nesse caso aqui específico não precisa. Quem que a gente vai ter que ter aqui? O relé de proteção. Então, pessoal, uma coisa que o pessoal fica muito preocupado, Hilton, eu quero aprender subestação e tal, não sei o quê. Definitivamente, a primeira norma que você vai ter que ler vai ser a 14039. Primeiro ponto que você vai ter que ler, ó. Tá? Segunda, que eu recomendo você ler, norma da concessionária. Da sua, né? Que lá, pessoal, vai ter todos esses padrões técnicos de montagem aqui, ó. Tá? E aí, beleza. Aí eu quero avançar, que é muito importante avançar, né? A terceira na sequência aqui que você vai ter que ler. ANEEL 414. Tá? Aí, beleza. Aí você fala assim, pô, beleza, eu quero dar um plus, que eu quero trabalhar com GD, tá?
Tem que ler a 482, tá? O módulo 3 do Prodist. Isso aqui minimamente, ó. Pra gente começar a conversar, para você trabalhar com média tensão e GD. Tem que estar com isso aqui lido pelo menos umas 2 vezes, é interessante, tá, pessoal? E constantemente, e principalmente, tá? Concessionária, elas atualizam frequentemente as normas dela. Então é importante que você esteja inteirado na norma da sua concessionária. Mas é o que eu falei, ela sempre vai respeitar essas demais normas aqui que vocês estão vendo, ó, a ANEL 414, a 482, o módulo 3 do Prodist, né? A 14039. Vai sempre respeitar isso daqui. E é importante que vocês estejam inteirados dessas normas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, se quiser fazer aí? No caso daquela subestação lá, ô Matheus, pode sim, tá? Normalmente é o mais próximo possível que a concessionária pede, tá? Que o QGBT fique, tranquilo? Naquele caso daquele simplificado da CEMIG. Show de bola? Tranquilo? Quantos TCs e TPs tem que ter a proteção? A proteção, pessoal, cubículos blindados também. Tá? A gente trabalha também que às vezes o cliente pede, principalmente na parte de GD, talvez o cliente prefere e fica mais fácil para ele o cubículo blindado, né? Que eles utilizam ao tempo normalmente mais em usina. TCs e TPs depende de quais proteções você está fazendo. Por exemplo, em proteções mais simples, que é só 50 e 51, eu vou usar só 3 TCs. Se eu tiver que ter uma 27 e um 59, eu tenho que ter 3 TCs e no mínimo um TP. Tá? Ligação fase-fase. Se eu quiser ligar função 32, tá? Eu tenho que ter 3 TCs e 3 TPs. Função 67, 3 TCs e 3 TPs, tá? E aí eu tenho que ter também mais um TP, que é o de alimentação da subestação, que é o de alimentação auxiliar, tá? E eu posso ter que ter, e também vou ter que ter mais outro TP, que é para alimentar o comando, motorização de disjuntor, tá? Ligar o relé, o comando da subestação em si, beleza? A live vai ficar disponível. O Patrick perguntou alguma coisa aí? Essas normas, pessoal, tudo você consegue baixar, tá? Na internet, tá? Tem uma norma comentada da 14039, você acha no Google, escreve lá, 14039 comentado, tá? Lá vai estar... como é que fala? Lá vai estar 2003 escrito no link, mas quando você entra, ela é a 2005, tá? Patrick Taide, no caso do transformador, tem que ser homologado na CEMIG? Tem que ser homologado na CEMIG, sim, tá? Na verdade, tem que ter feito ensaio, tá? Tem que ser feito ensaio em laboratório homologado pela CEMIG, tá? É o mesmo princípio os cubículos, tá? A divisão dos circuitos, o princípio da proteção desse item da norma é o mesmo, tem que ser respeitado, é o que eu falei. Independente da forma construtiva que você está utilizando, você tem que seguir a NBR 14039 e também tem que seguir a padronização técnica da sua concessionária. Em relação ao cubículo blindado, vocês ainda têm que se atentar, é uma coisa que a gente tratou na live ontem, inclusive, que esse cubículo, esse fabricante desse cubículo tem que ser homologado na concessionária, tá? Tomar cuidado com isso, senão você faz um projeto com o outro e aí você se lasca, porque você não vai conseguir aplicar. Fala, Daniel, beleza? Estou com uma demanda alta de projeto e construção. Você também está na Solar, né, o Daniel, se eu não me engano. O pessoal da Solar está bem aquecido, tá? Como você vê a demanda por serviços de manutenção dessas SE ligadas? Esse final de semana mesmo a gente estava fazendo. É aquilo que eu falo, pessoal, que eu trato inclusive no nosso workshop, né? Aquela base da pirâmide. Tá? Tem muito mais serviço de manutenção do que você vai ver de construção, né? E de projeto também. Mas o retorno é maior da parte de projeto, porque o custo também é menor, né? Você precisa de quê? De um notebook, uma internet e a norma é de graça, né? Hoje na internet você acha, por exemplo, a 14039, na verdade você tem que pagar ela, mas acha na internet hoje, tá? Mas, ou seja, você vai precisar de conhecimento e um computador e energia. Você vai gastar ali uma semana, 2 fazendo um projeto, dependendo do que você tiver de matriz aí. Se já tiver feito algum projeto, tiver experiência também, né? Isso é importante. Tá? Presencial não, José B. Gomes. De bola. Deu uma agarrada, eu esqueci de acionar o Wi-Fi que eu desliguei no início da live, tá? Mas vai estar disponibilizado para vocês aí, tá? Vou ver se eu gravo de novo, mais tarde, essa live, para poder disponibilizar lá no feed para vocês.
Se o transformador é homologado, como fica as tensões não padronizadas? Não tem problema, tá? O problema do transformador, o Patrick, que a concessionária pede, é com relação às perdas dele. Tá? A gente tem que ver as perdas, as impedâncias estão dentro das faixas específicas. A tensão não tem problema nenhum. Não é só para GD não, pessoal. Esse aqui é uma subestação, tá? De qualquer que seja. A filosofia de GD, ela muda um pouco por causa da proteção, ela muda um pouco por causa do tamanho que, por exemplo, usinas fotovoltaicas são, né? Eu tenho que locar subestações mais próximas dos módulos e dos inversores, mas a filosofia da proteção que eu trouxe para vocês hoje da 14039, que a gente tratou hoje dos itens, né? Da seção 5.3 da norma, que é proteção de sobrecorrente, falei para vocês aqui. E os itens 5.3.1.1 e 5.3.1.2 nesse papo de norma hoje, tá? Tem sim, Suelen, a gente tem sim, eu vou falar melhor essa semana. Pessoal, para quem ainda não assistiu o episódio 1 do nosso workshop, tá disponível lá na bio do Instagram, você acessa agora, não perde, que essa semana tem muito conteúdo. Ontem a gente teve um estudo de caso de um dos nossos alunos da turma fechada, de uma subestação que ele fez de 5.5 MVA, tá? A gente vai ter hoje uma subestação de 900 kVA e amanhã a gente vai ter um estudo de caso de alunos nossos, real, aluno que fez o treinamento, foi lá, fez o projeto e tiveram seus projetos e estudos aprovados na concessionária, tá? Então, estudo real, aprovado, para a gente ver qual que é a dificuldade desse tipo de projeto, beleza? De Fê, quais as proteções são obrigatórias em GD? Depende da concessionária, mas depende do seguinte também. Tem as obrigatoriedades previstas no PRODIST módulo 3, tá? E também muda em relação à concessionária. Tá? Então, duas coisas importantes. Você tem que saber o módulo 3 do PRODIST, lá as proteções que elas vão te pedir. E você também tem que respeitar o que a concessionária te pede. Beleza, pessoal? Proteção diferencial a gente vai tratar numa live específica, tá, pessoal? De proteção diferencial. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar a live aqui de hoje, que foi o papo de norma nosso de hoje, da 14039, e eu estou tentando trazer aqui todo dia uma live diferente de itens da norma para que vocês fiquem todo dia em contato com a norma, beleza? Vou encerrar aqui, agradecer a presença de todos.